Olá, alunos! Nessa semana nós daremos continuidade aos comandos de criação. Na última semana de aula a gente estudou alguns deles, né, comandos relacionados à linha, e agora a gente vai estudar outros. Eu optei por dividir é, essa aula em dois vídeos diferentes. Então, na nossa sala de aula virtual no ambiente Moodle dessa semana, nós teremos dois vídeos postados. E eu vou seguir a mesma dinâmica. Então, a gente vai fazer esses quadrados e desenhar com as ferramentas que nós vamos aprender dentro desses quadrados. Então vamos começar fazendo quadrado. Eu vou usar a ferramenta Polyline. O quadrado tem 300 por 300, né? Esse maior. Então vou digitar aqui 300, vou para cima 300. E aqui eu posso só clicar usando o Object Snap. Vou acionar a Polyline de novo e fazer 300 aqui e fechei. Agora eu vou usar a ferramenta de texto que eu já ensinei para vocês também. O atalho para ela é MT, é Multitext. Aperto o Enter, eu vou abrir uma caixa de diálogo aqui. Vou alterar aqui o tamanho da letra para 20 e vou digitar o nome da ferramenta. Vou desligar o Caps Lock aqui. Rectangle. E eu vou centralizar também. E mudar o tamanho aqui, que parece que não foi. Pronto. Tem aqui a ferramenta Rectangle. E a ferramenta de retângulo, ela também tem um atalho rápido, né? E como eu falei com vocês, eu vou ensinar vocês a usarem essas ferramentas através de atalhos rápidos, que é o jeito que eu acho mais inteligente usar o AutoCAD. Então, o atalho para ela é REC, R-E-C. Eu digito REC, aperto Enter, ela já habilita a ferramenta. E aí, aqui na linha do prompt, ó, ele está pedindo para especificar o ponto do primeiro canto. Então, eu clico uma vez, eu não seguro o clique. Na maioria das ferramentas do AutoCAD a gente não segura o clique, então só clico e solto o botão. Quando for necessário segurar o clique, eu vou falar explicitamente que é para segurar o clique, então esse não é o caso. E aí ele já está pedindo para eu indicar o ponto do outro canto, né? Então, ali na linha do prompt ainda. Clico aqui, fiz um retângulo. Só que eu fiz um retângulo, eu não fiz um retângulo com a medida específica. E eu posso fazer, e é o mais interessante para a gente quando a gente trabalha com projeto arquitetônico, né? Então eu vou digitar REC aqui de novo, eu clico num ponto, primeiro ponto a gente sempre clica, e depois eu digito arroba, coloco a primeira dimensão desse retângulo, vírgula, a segunda dimensão do retângulo, e aperto Enter. Fiz um quadrado de 50 por 50, lembrando que todo quadrado ele também é um retângulo. Então, consegui fazer esse quadrado aqui com dimensões exatas. Esse é o principal modo da gente usar essa ferramenta de retângulo. Então, digito REC, Enter, clico no primeiro ponto, depois digito arroba, a dimensão em X, vírgula, a dimensão em Y, e aperto Enter. E aí eu consigo criar um retângulo. A nossa próxima ferramenta é uma ferramenta que também dá para a gente fazer um quadrado. Eu vou ensinar para vocês a usarem a ferramenta de polígono. Então eu vou de novo aqui fazer minha caixa. A parte de cima. Dá um MT aqui. Digitar aqui o Polygon. Mudar a fonte dele para 20. Ele centralizado e fechei. O Polygon, a ferramenta de polígono, o atalho para ela é Pol. Então eu digito Pol, Enter, eu aciono a ferramenta de polígono. Aí a primeira coisa que ele vai me perguntar,
qual que é o número de lados desses polígonos. Por exemplo, se eu usar 4, ele vai fazer um quadrado. Eu vou usar 5, apertar Enter, só para mostrar para vocês. E aí ele está pedindo para eu especificar agora o centro desse polígono. Então, coloquei aqui um centro, esse vai ser o centro do polígono. E a outra opção agora é se ele está inscrito ou se ele está circunscrito em um círculo. O que isso quer dizer? Se esse pentágono que eu criei agora com um polígono de 5 lados, se ele vai estar dentro de um círculo, que a gente vai especificar isso pelo raio. Se ele está dentro de um círculo, margeando esse círculo por dentro, ou se ele está tangenciando ele por fora. Então vou usar ele inscrito. E aí, ó, a gente consegue ver um círculo imaginário aqui, ó, ele vai estar dentro desse círculo imaginário. E agora eu digito o raio desse círculo. Então vou digitar um raio aqui de 50. E fiz um polígono, um pentágono. E eu posso fazer de quantos lados eu quiser. Eu vou fazer um outro circunscrito agora, eu vou fazer um de 20 lados. Enter. Vou escolher o centro e vou escolher a opção circunscrito. Então, ó, o circunscrito, o círculo agora ele está por fora do círculo. Então, vou digitar 50 aqui. E por que o meu polígono agora ficou parecido com um círculo? Ó, se eu der um zoom e aproximar o zoom, eu vou ver que ele é todo quebradinho. Mas quanto maior é o meu número de lados desse polígono, mais parecido com um círculo ele vai ficar. Ok, pessoal? Então essa é a ferramenta de polígono. Tem uma outra ferramenta que é bem interessante também. Ela é mais usada em topografia para marcar os pontos do levantamento topográfico, que é a ferramenta é uma ferramenta chamada ponto. Então eu vou usar o MT aqui de novo. Point. Altura 20, centralizado. E o point, antes da gente trabalhar com point, eu vou até fazer um ponto aqui só para vocês verem a diferença. Ó, eu vou fazer um ponto aqui, PO, Enter, e ele já está especificando, pedindo para especificar o ponto. Vou colocar um ponto aqui, ó. Pus um ponto. Olha o tamanhozinho desse ponto. Ele é um ponto minúsculo. Se eu abrir a seleção aqui, ele vai selecionar esse ponto. E tem jeito de eu mudar o tipo de ponto num espaço que chama Point Style. Só que aí, para habilitar isso, é mais fácil da gente achar quando a gente está com a barra da versão clássica do AutoCAD. Os CADs antigos, eles não tinham essas ferramentas nessas abas dessa forma. Ela tinha uma aba clássica, que é esse menu bar aqui, ó. O menu bar, ele vai aparecer aqui um novo menu, que é o menu clássico do AutoCAD. Em algumas versões eles chamam de menu clássico. E eu vou vir aqui nessa aba que chama Format. Então vem aqui na aba Format e aqui tem Point Style. Então vem em Point Style. E esse aqui é aquele ponto minúsculo que estava aparecendo. Eu vou usar um outro ponto que aparece mais. Então vou pegar esse ponto aqui. Está ok. E ó, meu ponto já mudou. É um ponto que vai ficar mais visível. Então para mim vai ser mais interessante. E eu posso fazer simplesmente isso, clicar em PO, em Enter e clicar num ponto. Ou eu posso dar uma coordenada para ele. Não sei se vocês se lembram disso, mas o AutoCAD ele tem um ponto zero aqui, ó. Então, por exemplo, se eu quiser fazer um ponto e digitar uma coordenada para ele, eu posso. Eu vou digitar aqui nesse caso, vou digitar um ponto aqui que vai ser 100,100. Ele vai criar um ponto aqui no 100,100 que é aqui, ó. E o zero desse ponto é esse ponto aqui, ó. Esse aqui é o meu ponto zero. Então eu
coloquei 100 em x e 100 em y. Vou fazer de novo, ó. PO, Enter, coloco a coordenada em x primeiro, 50, vírgula, a coordenada em y. E aperto Enter, ó. Cria um novo ponto aqui. E se eu tenho um outro recurso também, que eu posso usar uma coordenada relativa. Vocês têm um capítulo específico, até antes mesmo de comandos de criação na apostila de vocês, falando de coordenadas cartesianas e coordenadas relativas. E nesse caso aqui, e eu optei por pular esse capítulo simplesmente pelo fato disso não ser tão interessante em projeto arquitetônico. Mas quando se trata de topografia, talvez é interessante a gente usar. Então, e como a gente usa muito ponto topografia, eu vou falar especificamente de coordenada relativa aqui dentro dessa ferramenta de ponto. Então, vou fazer um ponto qualquer, ó. Vou fazer um ponto aqui. Eu posso fazer um outro ponto considerando esse último ponto que eu fiz como zero. E como que eu faço isso? Na hora de dar a coordenada do ponto aqui, ao invés de digitar a coordenada direta, eu vou digitar arroba. Arroba significa que eu estou usando uma coordenada relativa. Relativa a quê? Relativa ao último ponto que eu fiz. E eu vou digitar 50,50. E ele vai ele vai considerar, ó, esse ponto aqui, ele está 50 em x, 50 em y a partir do zero aqui. Esse ponto aqui também, só que o zero dele era uma coordenada relativa. Então ele era relativo a esse ponto aqui, ó. Então foi 50 em x, 50 em y. E isso é interessante a gente saber, ok? E quem quiser se aprofundar mais em coordenadas relativas e absolutas, vocês têm um capítulo específico falando disso na apostila. Então eu vou falar só quando for necessário para tornar a nossa aula um pouco mais dentro do que vocês vão usar como técnica de edificações. Então vamos lá. Então essa foi a ferramenta de ponto. Meus pontinhos estão todos aqui, ó. A próxima ferramenta que a gente vai aprender é uma ferramenta de donut. E um donut é uma rosquinha. Ela não tem muita aplicação na construção civil, só como ela é uma ferramenta simples, eu vou falar dela aqui rapidinho. Então, MT. Criar aqui o donut. Colocar centralizado e fechar. O atalho para ele é DO. E aí a primeira coisa que pede é para colocar o diâmetro de dentro do donut. Então eu vou colocar aqui 50. Apertar Enter e o diâmetro de fora do donut. Então eu vou colocar aqui 60. E aí ela já faz um donut e aí agora ele funciona como se fosse um ponto. Eu posso digitar uma coordenada para ele, eu posso simplesmente clicar. Essa é uma ferramenta que não tem muita aplicação dentro da arquitetura, dentro da construção civil. Ela é útil às vezes quando a gente vai criar um bloco. Por exemplo, eu vou fazer um bloco de mesa, quero fazer um prato, ou alguma outra coisa nesse sentido. Vou fazer um painel que eu vou usar esses círculos, né, essas rosquinhas que a ferramenta faz. Mas como ela é uma ferramenta rápida, eu optei por apresentar ela também. E a última ferramenta desse bloco aí de ferramentas de criação é o Mensuri. E o Mensuri, ele serve para a gente conseguir criar algumas divisões, algumas marcações com ponto dentro de uma linha ou de um outro objeto. Vou mostrar para vocês como funciona. Deixa eu só fazer a caixa dele aqui.
lá fazer o Mensuri. Mensuri. Tamanho 20. Centralizado. Fecha. O Mensuri, antes da gente usar o Mensuri, eu tenho que fazer uma linha. Então vou fazer uma polyline aqui. E vou usar o ME. Mensuri. Aí a primeira coisa que ele pede é para a gente selecionar um objeto. Vou selecionar aqui meu objeto. E ele pede para especificar o comprimento desse segmento. Então eu vou colocar um comprimento de 30, só para vocês entenderem. E apertar Enter. E ó, ele criou vários pontos aqui, sendo esse aqui o zero, ó, esse primeiro ponto aqui, o ponto que eu já tinha criado da minha linha, esse é o ponto zero da linha, e a partir daqui ele foi criando pontos a 30. Então esse aqui a 30 centímetros, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30. E ele segue o formato da linha. Então, por exemplo, se eu clicar aqui uma SPL, que é uma spline, eu creio que vocês lembram da spline lá da nossa aula sobre linhas, né? E usar o ME, selecionei o objeto, vou selecionar 30, ó. Ele vai seguindo, ele cria pontos seguindo um caminho e com o espaçamento que eu quiser. Quando que esse comando pode ser interessante? Por exemplo, eu criei uma rua, eu estou fazendo um projeto de um loteamento, criei uma rua e eu quero criar postes nessa rua de 20 em 20 metros. Eu posso criar uma linha guia, seguindo provavelmente o meio-fio, né, a calçada, e a partir dessa linha guia, eu usar o Mensuri e pedir o espaçamento de 20 metros. Então eu vou conseguir fazer as marcações dos locais dos postes. Vocês compreenderam? Então, esse vai ser o nosso primeiro bloco de ferramentas. Então, nós aprendemos aqui na aula de hoje o retângulo, polígono, ponto, o donut e o Mensuri. E eu vou continuar agora em um novo vídeo. Obrigado.